Não estando composto da igreja plenário, com a graça de Deus, declaro aberta a sessão. Meus cumprimentos aos eminentes pares do procurador, advogados, partes e servidores deste regional. Submeto à aprovação a ata de número 8.196 da sessão pretérita. Não havendo qualquer manifestação para alguma retificação, declaro aprovado. Anuncio que fica adiado para julgamento no dia 21/10, próxima terça-feira, é o recurso eleitoral, processo número 241/2014, ação de investigação judicial eleitoral, abuso de poder econômico, recorrente Jairo Manfroy, Tarcísio Ferrari, Jonas Campo Vieira, recorrido e também recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Dr. Lídio é o relator, afastou as preliminares de ausência de capacidade postulatória, cerceamento de defesa e de nulidade da prova por ilicitude de gravação ambiental. Dr. André Luiz Posetti pediu vista, e como não deu tempo de preparar o voto vista, daí é que solicitou para pautar para a sessão do dia 21. Então ficam já os outros advogados presentes informados que encontra-se pautado para a sessão dia 21. Atendendo o pedido de preferência assinado pelo eminente advogado Rodrigo Terra Cirineu, coloco em mesa em votação 5 da pauta, processo número 87.949/2012, embargo de declaração em embargo de declaração. Embargante coligação Figueirópolis é para todos, embargado Ministério Público e também Lino Cupertino Teixeira e Elcio Procópio da Silva. Doutor Agamenon Alcântara Moreno Júnior é o relator com a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de embargo declaratórios com efeitos infringentes oposto por coligação Figueirópolis é para todos. Faço o acordo 24.186, o qual desproveu os primeiros declaratórios opostos pela hora embargante, exarado por essa Igreja Corte em sessão plenária de 3 de julho de 2014, sob minha relatoria, cuja ementa reproduzo e encontro as disposições dos eminentes pares. Alego o embargante, com o acordo embargado, padece de omissão, eis que esse relator teria cometido 2 vícios que necessitariam de correção. Segundo a parte embargante, nos primeiros declaratórios foram apontadas 2 imperfeições no acordo número 23.860, a saber: número 1, premissa fática equivocada contra o transporte de eleitores. 2, desconsideração do ilícito relacionado ao uso do carro alugado pelo ex-prefeito Lair Mota e que não foi declarado na campanha, a revelar gasto ilícito, espécie de abuso de poder econômico. Alego que na primeira peça recursal embargatória. Quanto ao primeiro ponto, as testemunhas ouvidas no juízo só vieram a confirmar a gravação encontrada na pasta 6 da mídia digital, encartada no CD-DVD de folha 98, na qual se verifica que o vice-prefeito eleito, Elcio Procópio, à época candidato, compareceu na residência da senhora Sueli Grela, moradora na fazenda MG Vila Cardoso, município de Porto Esperidião, registrou o número do seu título eleitoral e, constatando que estava em situação regular, mandou o motorista buscá-los e levá-los no dia da votação. Alego que tal matéria foi absolutamente desconsiderada para efeito de julgamento do recurso e seu enfrentamento à medida imperiosa para a entrega da devida prestação jurisdicional. Quanto ao segundo ponto, alego que esse relator não analisou uma das implicações decorrentes da não prestação de contas do veículo utilizado na campanha do embargado, qual seja a ocorrência de gasto ilícito, visto que a defesa do embargado não comprova a prestação de contas desse veículo. Alega assim que, apesar desse relator ter rechaçado a acusação de que o veículo tenha sido alugado pela Prefeitura Municipal, não enfrentou a acusação de que o carro teria sido utilizado na campanha dos embargados e custeado pelo ex-prefeito Lair Mota, e não havendo prestação de conta desse gasto, a revelar abuso de poder econômico tipificado no artigo 30A da Lei das Eleições. Requer sejam os embargos acolhidos para que este pleno reconheça e declare omissão constatada para aplicação do efeito infringente, para o fim de caçar os embargados com a procedência da AIME, ou requer manifestação expressa acerca dos dispositivos legais expressos no artigo 30A, 41A, artigo 14, parágrafo 10 da Constituição Federal, artigo 22, inciso 14 e 16 e 23 da Lei Complementar 64/90,
artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal e 131 do Código de Processo Civil. Contra razões apresentadas pelos embargados Lino Cupertino Teixeira e Elcio Procópio da Silva, as folhas 774 e 777, nas quais rechaça as alegações da parte embargante, requerendo desde já o desprovimento dos declaratórios. Em seu parecer, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta pelo desprovimento dos presentes embargos de declaração. É o relatório, senhor presidente. Passa a palavra ao eminente procurador. Senhor presidente, mantenho o parecer. Mantido. Senhor presidente, eu estou, de igual forma, rechaçando os embargos, por entender que, na verdade, trata-se da maior matéria já trazida nos primeiros embargos. E sobre esse ponto, senhor presidente, a única acréscimo que eu estou fazendo estou trazendo aqui as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido que 2 embargos de declaração com os mesmos argumentos, é o caso de reconhecê-los como os protelatórios. Cito aqui uma decisão do ministro José Antônio Dias Toffoli, nesse sentido, depois da ministra Laurita Hilário Vaz, e também da ministra Carmen Lúcia. E por esse motivo estou não reconhecendo essa omissão, contradição ou qualquer obscuridade no acórdão impugnado, rejeitando os embargos declaratórios e os declaro como protelatórios nos termos do artigo 275, parágrafo 4º do Código Eleitoral. Como voto, encontro à disposição para eventual esclarecimento. Voto à disposição de todos. Escolho o voto do doutor Lídio Modesto. De acordo com o relator. Doutor André Posetti. Também eu acompanho, senhor. Desembargadora Maria Helena. De acordo com o relator. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos, declarando os protelatórios nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. 2 da pauta, o processo 158.320/2014, mandado de segurança contra ato de juiz auxiliar da propaganda eleitoral, decisão proferida em agravo regimental referente à representação número tal. Impetrante José Pedro Tax e impetrado coligação Coragem e Atitude. Impetrando também Atitude para Mudar. Impetrado Alberto Pampado Neto, juiz auxiliar do TRE. Doutor Lídio Modesto, relator, com a palavra. Obrigado. Trata-se de mandado de segurança com pedido de concessão de liminar, impetrado por José Pedro Tax e coligação Coragem e Atitude para Mudar, contra ato do juiz auxiliar da propaganda, Dr. Alberto Pampado Neto, consubstanciado na decisão que negou conhecimento ao agravo regimental. Os impetrantes alegaram que solicitaram ao juiz auxiliar da propaganda a suspensão da propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio de José Marcondes dos Santos Neto, haja visto o indeferimento de seu registro de candidatura pelo TSE. Alegaram ainda que na primeira decisão houve a suspensão da propaganda. Entretanto, no dia seguinte, o magistrado reconsiderou sua decisão, argumentando que o candidato José Marcondes havia interposto agravo regimental perante o TSE e, por isso, poderia continuar a sua campanha. Os impetrantes teriam interposto agravo regimental, posto que o recurso interposto pelo senhor José Marcondes não possuiria efeito suspensivo, em virtude de que este não poderia continuar participando das eleições. Todavia, o agravo não foi conhecido. Segundo os impetrantes, o juiz auxiliar da propaganda decidira que as decisões interlocutórias prolatadas no curso da representação eleitoral são irrecorríveis, de acordo com o artigo 29 caput da Resolução 23.398. Sustentaram que o magistrado, alegando a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, teria negado conhecimento ao agravo regimental interposto contra pedido de reconsideração de decisão proferida no processo, a qual teria indevidamente permitido, um dia após ter proibido, o retorno da propaganda eleitoral gratuita do candidato José Marcondes dos Santos Neto, cujo registro de candidatura foi indeferido. Aduziram que o fundamento utilizado para negar conhecimento do agravo regimental contraria direito líquido e certo dos impetrantes, previsto no artigo 96, parágrafo 4º da Lei 9.504, bem como o artigo 117 do Regimento Interno e a jurisprudência dessa Corte. Sustentaram que, no julgamento do mandado de segurança 145.682, esse tribunal teria analisado matéria idêntica à hora analisada, afirmando o entendimento de que o recurso cabível de decisão interlocutória é o agravo regimental, a teor do artigo 117 do Regimento Interno. Registraram que, segundo o posicionamento firmado,
As decisões interlocutórias proferidas pelos juízes auxiliares da propaganda estão sujeitas a recurso perante o colegiado deste tribunal, não havendo se falar em irrecorribilidade da decisão interlocutória, eis que a Lei 9.504 prevê a recorribilidade para o próprio tribunal das decisões finais ou interlocutórias dos juízes auxiliares. Asseveraram que o magistrado utilizou o artigo 29 da Resolução 23398 como fundamento para negar conhecimento ao agravo regimental, que não teria aplicação ao caso discutido na representação eleitoral, posto que a previsão do artigo 29 seria aplicável somente às representações especiais no artigo 22 da mesma resolução. Registraram que a decisão censurada carece de fundamento e violou o direito líquido e certo dos impetrantes de recorrerem da decisão, além de ter permitido o retorno da propaganda eleitoral gratuita do Sr. José Marcondes dos Santos Neto. Arguíram a necessidade de reforma da decisão que apreciou o pedido de reconsideração, razão pela qual requereram o deferimento da medida liminar inaudita terra pars, a fim de suspender a decisão de reconsideração proferida pelo juiz auxiliar da propaganda e, consequentemente, suspender a propaganda eleitoral de José Marcondes. Alternativamente, requerer o deferimento de liminar determinando suspensão do ato ilegal e coator que negou conhecimento ao recurso, impedindo sua remessa ao plenário desta Corte. Liminar deferida, determinando a suspensão do ato que negou conhecimento ao agravo regimental, impedindo sua remessa ao plenário desta Corte. O juiz auxiliar da propaganda, Dr. Alberto Pampado, prestou informações relatando que deu andamento ao recurso conforme determinado na liminar. O doutor procurador eleitoral opinou pela concessão da segurança. É o relatório. Com a palavra ao eminente procurador. Senhor presidente, mantenho o parecer pela concessão da segurança. Mantido o parecer. Bom, presidente, o caso é simples, o relatório foi bastante esclarecedor, né? E o voto encontra-se disponibilizado para os pares e, considerando que a decisão que concedeu a liminar encontra-se toda encartada no ventre desta outra decisão de mérito, eu sigo diretamente a parte dispositiva e torno definitiva a decisão liminar, concedendo a segurança para confirmar a suspensão da decisão proferida pelo juiz auxiliar da propaganda, que não conheceu do agravo regimental interposto pelos órgãos impetrantes, impedindo de ser apreciado pelo plenário desta Corte, é como voto. Consulto aos eminentes colegas se há algum voto divergente. De acordo. Então, proclama o resultado, o tribunal, por unanimidade, concedeu a segurança nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. O 3 da pauta, o processo número 33. Prestação de conta partido político, PSDB Mato Grosso. Requerente Lorival Ribeiro Filho, delegado do PSDB. Relator, doutor André Posetti, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador, advogados. Cuida-se de prestação de contas anual do PSDB do Mato Grosso, referente ao exercício financeiro do ano de 2008. Após regular tramitação, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, a CCIA, ofertou parecer conclusivo opinando pela desaprovação das contas, tendo em vista as irregularidades no fundo partidário relatado nos itens 2.4, 3.1.2, 3.1.6, 3.1.8, alíneas A e B, 3.1.10, a linha A, 3.111, 3.112, 3.21, a linha A e B, 3.23, 3.24, 3.29 e 3.213 de informação da CCIA, número 38/2012, as folhas 981 a 991. O Ministério Público Eleitoral, além do registrado pela unidade técnica desse tribunal, detectou ainda duas outras irregularidades, quais sejam a ausência da prova de propriedade ou cessão dos veículos a justificar a elevadíssima despesa com combustível no valor de R$ 17.996,24 para um único veículo Fiat Uno Mille de propriedade do partido, e ainda um gasto relativo ao exercício 2007 quitado com recurso do fundo partidário. Pugnou ao final pela intimação da agremiação política para manifestar acerca das irregularidades suscitadas e consulta a 39ª Zona Eleitoral sobre o julgamento das contas do Comitê Financeiro Único, PSDB, eleições 2008, folhas 997 e 998, parecer de 4 de 12 de 2012.
Devidamente intimada acerca dos apontamentos do Ministério Público, a agremiação prestou esclarecimentos e juntou documentação, as folhas 1005 a 1012, complementando com os documentos de folhas 1017 a 1028. Diante das informações e documentos, foi determinada a CCIA que se manifestasse. Em novo parecer da unidade técnica, assinalou que o partido saneou parcialmente as irregularidades, porém não se manifestou quanto às irregularidades apontadas pelo Ministério Público. Ratifica ao final a conclusão do parecer anterior no sentido de desaprovação das contas. Em atenção ao requerimento ministerial, a 39ª Zona Eleitoral fora consultada acerca do julgamento das contas do Comitê Financeiro Único do PSDB, eleições 2008, com o objetivo de certificar a informação pelo prestador de contas da utilização de recursos do fundo partidário e da identificação de gastos irregulares provenientes desses recursos, respondendo que se foram adotadas providências para ressarcimento ao erário. Em resposta àquele juízo, informou nos dois processos de prestação de contas da campanha, no primeiro e no segundo turno, o Comitê Financeiro Único não indicou o uso de recursos do fundo partidário, certidão de folhas 1067, e juntou cópia de documentos pertinentes aos respectivos autos. Por meio da informação do CCIA 062/2013, a unidade técnica detectou que o Comitê Financeiro Único do PSDB de Cuiabá, nas eleições municipais de 2008, afirma que recebeu recursos do Diretório Estadual do PSDB no montante de R$ 500 mil, tendo sido julgado desaprovado pelo juiz da 39ª Zona Eleitoral. Ressaltou na oportunidade que não havia inconsistências nos registros relativos aos repasses efetuados pelo Diretório Estadual, constantes da prestação de contas e análise. Afirmou que houve inconsistências no registro da prestação de contas do Comitê Financeiro Municipal Único naquele pleito. Pondera ao final pela desaprovação das contas em exame, Diretório Regional do PSDB, e a devolução dos valores ao erário pela aplicação irregular dos recursos provenientes do fundo partidário, cuja apuração deve ocorrer no processo de prestação de contas da direção municipal. Em petição de 13/8/2013, o Diretório Estadual do PSDB, fazendo menção às irregularidades apontadas pelo parquê, declara que, além do veículo Uno Mille, o partido também utilizou o veículo cedido a título gratuito, anexando termo de doação e cópia de licenciamento dos veículos, folhas 1099 e 1100. Declara ainda que a comprovação do gasto se fez por documentação fiscal idônea, tratando-se de mera irregularidade formal contábil. Estada novamente a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral ratificou o parecer de folhas 1050 a 1055, no qual opina pela desaprovação das contas, com a aplicação de sanção de suspensão de novas cotas do fundo partidário, de forma razoável e, tão logo julgadas as contas, a intimação do partido para a promoção do recolhimento das verbas originárias do fundo, cuja aplicação foi considerada irregular, devidamente atualizadas, sob pena de instauração de tomada de conta especial pelo Tribunal de Contas da União. No citado parecer, ora ratificado pelo parquê, destacou que o partido é reincidente nessa prática, a exemplo do ocorrido em relação ao exercício de 2007, conforme decisão anexa, acórdão de número 21.254. Pugnou ainda pelo desentranhamento da petição de folhas 1097 e 1098 e documentos que acompanharam, uma vez que juntados a destempo. Esse processo ele foi julgado em 29/4/2014, ocasião em que este colegiado, acompanhando o voto proferido pelo Dr. José Blazac, julgou desaprovadas as contas. Gerou o acordo 24.047. Contra o aludido acordo foram postos embargos de declaração que foram acolhidos para reconhecer o cerceamento de defesa e anulá-lo ante a irregularidade na contagem do prazo entre a publicação e a realização do julgamento. Esse é o relatório. Passo a palavra ao eminente procurador. Senhor presidente, conforme mencionado pelo doutor relator, o caso já foi objeto de julgamento em oportunidade anterior, tendo o acordo sido anulado em razão da inobservância do prazo entre a publicação da pauta e o julgamento, de modo que o Ministério Público ratifica o parecer e pugna pela desaprovação das contas pelos motivos já reconhecidos anteriormente. Então, a palavra ao eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Vou resumir o voto, já encontra-se à disposição de Vossa Excelência. Ele trata-se de despesa com combustível
e o partido, o quadro fático jurídico, ele não permite uma conclusão diferente daquela que já foi expressada pelo outro relator. A prestação de contas, logo após o período da instrução, resultaram no entendimento parcial das irregularidades apontadas, sendo remanescente suficiente para a desaprovação das contas. Aí eu faço aqui no meu voto todas as alíneas, né? 3.4, 3.10, 3.12, o valor dos combustíveis utilizados mês a mês, num total de R$ 17.996, R$ 17.996,24. Transcrevo também no meu voto a manifestação ministerial e concluo que, diante dessas irregularidades, não restam devidamente sanadas pela agremiação, acolhendo parcialmente o parecer ministerial, votando pela desaprovação das contas do Diretório Estadual do PSDB relativo ao exercício de 2008, devendo restituir aos cofres do fundo partidário o montante de R$ 9.390,78, que corresponde ao somatório das despesas irregulares, 3.4, 3.10 e 3.12. Embora o voto seja pela desaprovação da contabilidade, não será aplicada a sanção de suspensão de novas cotas do fundo em razão do que estabelece o parágrafo 3º do artigo 37 da Lei 9.096, que veda a aplicação da sanção de suspensão de novas cotas do fundo partidário, caso a prestação de contas não seja julgada pelo juiz ou tribunal competente após 5 anos da sua apresentação, como é o caso dos autos. Estou votando também pelo acolhimento do pedido do Ministério Público acerca do desentranhamento dos documentos colacionados às folhas 1097 e 1100. É como voto, senhor presidente. Um voto da desembargadora Maria Helena. Acompanho o eminente relator. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutora Agamenon. Acompanho o relator. Doutor Lídio Modesto. Também com o relator. Proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas anuais do Partido da Social Democracia Brasileira, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. 4 da pauta, processo 62.002/2012, embargo de declaração em recurso criminal, ação penal. Embargante Igor Vinícius Augusto da Silva, embargado o Ministério Público Eleitoral. Dr. Pedro Francisco, relator, com a palavra. Embargos de declaração opostos por Igor Vinícius Augusto da Silva contra acórdão deste tribunal, que a unanimidade negou o provimento aos primeiros embargos opostos pelos mesmos embargantes contra o acórdão em referência. Transcrevo o inteiro teor desse acórdão aqui no relatório. E prossigo. O embargante alega, em suma, a existência de omissão no referido acórdão e a finalidade de pré-questionamento à matéria em eventual recurso especial. Aduz que os embargos anteriores foram omissos quanto à não apreciação de argumento de que o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso havia declarado em sede da ação de investigação judicial eleitoral a ilicitude da prova utilizada na presente ação penal, sendo essa declaração posterior à interposição do recurso. Pede o acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados. Parecer do Ministério Público Eleitoral pelo desprovimento dos embargos é o relatório. Com a palavra, o eminente procurador. Mantenho o parecer, senhor presidente. Foi mantido. A fim de que não paire dúvidas acerca da divergência de julgamentos quanto à ilicitude ou licitude da prova relativa à agravação ambiental, tanto na AGE quanto nesta ação penal, nas quais o embargante é parte, necessário se fazer alguns esclarecimentos. Na ação de investigação judicial eleitoral, que julgou ilícita a prova da degravação ambiental, de relatoria do Dr. José Luiz Blazac, a gravação ambiental, que é a mesma que respalda a ação penal, for efetuada pela interlocutora Geracina, mas utilizada por terceira pessoa, no caso o advogado, visando favorecer o adversário político do embargante, autor
da ação de investigação judicial eleitoral, havendo, portanto, um desvirtuamento da prova. Considero interessante trazer à baila o desfecho da ação judicial eleitoral, que, aliás, suscitou profundo debate sobre a questão da licitude ou ilicitude da gravação ambiental, conforme se verifica nas notas taquigráficas, para demonstrar que as circunstâncias que permearam a utilização dessa prova naquela ação civil são diferentes desta na esfera penal, que, como se disse, são independentes. Ao julgar ilícita a prova na citada AGE, não implica dizer que terá o mesmo deslinde nesta ação penal. Inclusive, quando do debate do julgamento do recurso inominado interposto na ação de investigação judicial eleitoral, reforcei esse posicionamento aduzindo que, entre aspas, a questão, quer dizer, o que o tribunal tem decidido já há algum tempo, nunca se reconheceu prima facie a gravação ambiental como prova ilícita por si só, simplesmente por ser uma gravação ambiental, analisando-se a circunstância da utilização dessa gravação. E aqui está a peculiaridade do caso, quer dizer, foi gravado o diálogo de duas pessoas, uma dessas pessoas, a que gravou, me parece aqui a dona Geracina, ela entregou esse material a um terceiro, um advogado. O advogado, então, fez uso da conversa daquelas duas pessoas. Então, esse foi o liame que levou à ilicitude da gravação. E não a gravação em si, quer dizer, a gravação ambiental pode ser feita. Agora, a questão é a utilização. Se ela for utilizada por um dos interlocutores da conversa em seu benefício, em benefício de sua defesa e tudo mais, aí há licitude. Fecho aspas. No caso em pauta, a gravação foi levada ao Ministério Público Eleitoral, que tem atribuição para analisar o uso dela ou não e oferecer denúncia, como de fato foi feito. O magistrado, por sua vez, ao decidir, considerou o teor da gravação e as provas testemunhais dos autos. Esse entendimento está em sintonia pacífica com a jurisprudência que transcrevo aqui no meu voto. Ação penal, gravação ambiental, realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro, validade. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida. É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Gravação, agravo regimental, recurso especial, inconstitucionalidade do artigo 41A da lei, ofensa tal. Vou ler apenas o que está em negrito aqui em meu voto. A gravação é efetuada por um dos interlocutores que se vê envolvido nos fatos que, em tese, são tidos como criminosos, é prova lícita e pode servir de elemento probatório para a notícia crimes e para a persecução criminal. E por ocasião do julgamento dos primeiros embargos opostos nesses autos, esse relator, de forma expressa, abordou esse ponto da licitude da gravação ambiental nesta seara penal, conforme se verifica das notas taquigráficas, não havendo que se falar, pois, em qualquer omissão. Com essas considerações, em simetria com o parecer ministerial, voto pela rejeição dos embargos. É o meu voto. Com voto, doutor Agamenon. Com o relator. Doutor Lídio Modesto. Também eu acompanho. Doutor André Poseto. Acompanho o voto do eminente relator, senhor presidente. Embaixadora Maria Helena. Com o relator. Proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Não tem leitura de acordo. Então, hoje não tem leitura de acordo, a gente encerrada a pauta judiciária, mas antes de encerrar a sessão, eu comunico aos eminentes pares que estou distribuindo para uma avaliação aí, sugestões, uma minuta de resolução para efeito de processamento da prestação de conta. Aqueles, como foi feito no registro, né? Havendo parecer favorável, poder serem julgadas monocraticamente. A prioridade para o julgamento dos eleitos, que tem que ser até o dia 11 de dezembro, para efeito de diplomação. E também, já vou antecipar e depois marcar, já tem uma data mais ou menos dia 20, para comunicar aos representantes de partido, para
e os candidatos eleitos para estabelecer um agendamento também dessa prestação de contas. Todos já sabem quais são os documentos que são apresentados para julgamento o quanto antes. Então, fazer o agendamento para facilitar, inclusive para os próprios candidatos, aliás, os eleitos, né? Essa apresentação das contas para julgar o mais rápido possível e eles poderem ser diplomados sem qualquer empecilho judicial. Fica a palavra aberta. Só esse parágrafo 4 aqui, falando no artigo 21, né? O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso deverá priorizar o julgamento das contas daqueles que não foram eleitos? Dos que foram eleitos, né? Ah, então tem que tirar o nãozinho, né? Parágrafo 4. É o outro, é priorizar. Aonde que está o absoluto? Está no... Os não eleitos na ordem decrescente. Não foram eleitos. Também. Acho que é uma preferência para os que não foram eleitos. Aí vai seguir essa ordem decrescente. Ordem crescente. São duas preferências, dos que foram eleitos e dos que não foram eleitos, segundo a ordem crescente. Não, os eleitos têm um prazo pré-determinado para serem julgados. Ponto. Os não eleitos por ordem crescente. Mas aqui cabe outra interpretação. Que dá. Vamos dar uma melhorada nessa redação aí. Só trocar priorizar por deverá promover o julgamento das contas. Priorizar, eu acho que está na lei. Aí você coloca priorizar o outro também, então vai. Então vai ficar já essa anotação aqui. Qualquer uma outra pode encaminhar até amanhã. Então, nada mais havendo, meus cumprimentos para o doutor procurador, o advogado aqui presente e os nossos servidores. Então, até quinta-feira, né, que amanhã nós não temos sessão.